No início daquela manhã fria, o sol ainda não havia iluminado por completo as ruas da cidade. O vento soprava firme, como se quisesse lembrar a todos que a vida, muitas vezes, não é fácil para quem não nasceu cercado de luxo. Clara ajeitava o casaco simples sobre os ombros enquanto caminhava apressada em direção ao ponto de ônibus. Seus olhos, cansados e cheios de responsabilidade, denunciavam que mais uma jornada estava prestes a começar. Ela era faxineira, trabalhava em diferentes casas para garantir o sustento do pequeno Lucas, seu filho de apenas 6 anos. Clara sabia que, por mais que se esforçasse, parecia sempre insuficiente, mas havia algo dentro dela que nunca se apagava: a esperança de que um dia, de alguma forma, a vida mudaria. Naquela semana, ela havia sido chamada para um serviço diferente. Não era uma casa comum, mas uma mansão. A recomendação havia vindo de uma vizinha, que lhe disse que a família buscava alguém confiável para cuidar da limpeza. Clara, sem pensar 2 vezes, aceitou. Precisava do dinheiro extra, mesmo que fosse apenas por alguns dias. E assim, naquela manhã cinzenta, ela embarcou no ônibus rumo ao endereço luxuoso que carregava nas mãos, escrito com uma letra apressada em um pedaço de papel. Enquanto o ônibus avançava pela cidade, Clara observava pela janela as ruas mudando de cenário. As casinhas simples iam ficando para trás, e aos poucos enormes construções surgiam, com portões altos e jardins impecáveis. Ela se perguntava como seria trabalhar em um lugar daqueles, onde tudo parecia tão distante da realidade que conhecia. Por um momento, sentiu-se pequena, quase invisível. Mas logo recordou a imagem do filho sorrindo antes de dormir na noite anterior, dizendo: "Mamãe, quando você volta, traz uma história bonita para me contar." Era isso que a mantinha firme. Chegando à mansão, Clara se deparou com portões imensos e guardas na entrada. Respirou fundo antes de dizer seu nome. Um dos seguranças conferiu uma lista e, com um aceno, permitiu sua entrada. O coração dela disparava. Era como se estivesse entrando em um mundo proibido, um mundo que não lhe pertencia. O caminho até a porta principal era ladeado por árvores podadas milimetricamente, flores de cores vivas e uma fonte de água cristalina que cintilava sob os primeiros raios do sol. A porta se abriu, revelando a figura de uma mulher elegante, de postura rígida e olhar frio. Era Marta, a governanta da casa. Com voz seca, deu as primeiras instruções. Clara percebeu que ali não havia espaço para erros. Tudo tinha que brilhar, tudo tinha que ser perfeito. Sem contestar, começou a trabalhar imediatamente, passando pano no chão impecável, polindo móveis que já refletiam como espelhos e organizando detalhes que pareciam insignificantes. Horas se passaram, até que, em meio ao silêncio luxuoso da mansão, Clara ouviu um choro infantil vindo do andar superior. Hesitou. Não sabia se deveria continuar no serviço ou verificar o que estava acontecendo. Mas o choro era insistente, doía em seus ouvidos e apertava o seu coração de mãe. Sem resistir, subiu discretamente a escada tentando não ser notada. No corredor, encontrou a porta entreaberta de um quarto decorado com cores suaves. Ali estava uma criança, um menino de aproximadamente 5 anos, sentado no chão, abraçando um ursinho de pelúcia e chorando copiosamente. Clara se aproximou devagar, ajoelhou-se e perguntou com suavidade: "Que houve, pequeno?" O menino ergueu os olhos marejados e por um instante ficou em silêncio. Então, num sussurro carregado de emoção, murmurou: "Mamãe." O coração de Clara parou. O menino, que mais tarde ela soube chamar-se Gabriel, correu em sua direção e a abraçou com força, como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Clara, sem saber o que fazer, retribuiu o abraço instintivamente, tentando confortá-lo. "Shh, calma, eu tô aqui", disse, mesmo sem entender por que estava sendo chamada de mãe por aquela criança desconhecida. Foi nesse exato momento que passos ecoaram pelo corredor. A governanta Marta surgiu, com os olhos arregalados de fúria ao presenciar a cena.
"O que você pensa que está fazendo?" gritou, arrancando o menino dos braços de Clara. Gabriel protestou, chorando ainda mais alto, repetindo "mamãe, mamãe" diante do olhar atônito da governanta. Clara tentou se explicar, dizendo que apenas ouvira o choro e quis ajudar, mas Marta não quis ouvir. "Aqui não é lugar para sentimentalismos baratos. Faça o seu trabalho e não se aproxime das crianças", disparou, arrastando Gabriel de volta para o quarto. Clara desceu as escadas em silêncio, com o coração apertado. As palavras da governanta ecoavam como facadas, mas o que mais a abalava era a lembrança do olhar do menino, a forma como ele a abraçara, como se realmente tivesse encontrado sua mãe. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente vagava. Quem era aquele garoto? Por que ele a chamava de mãe? Enquanto isso, em outro ponto da mansão, um homem observava a cena à distância, sem ser notado. Era Eduardo Monteiro, o dono da casa, um milionário conhecido não só pela fortuna, mas também pela postura séria e reservada. Ele havia perdido a esposa anos atrás, vítima de uma doença repentina, e desde então dedicava-se inteiramente ao filho Gabriel. Eduardo presenciou o momento em que Clara consolava a criança, e algo em seu coração endurecido se moveu. Havia ternura naquele gesto, algo que ele não via há muito tempo. Eduardo não se manifestou de imediato. Permaneceu em silêncio, observando, refletindo, mas dentro de si, uma chama de curiosidade e emoção começava a se acender. Clara terminou seu turno em silêncio e voltou para casa, onde Lucas a esperava ansioso. Abraçou o filho com força, como se quisesse se certificar de que ele estava ali, seguro. Naquela noite, porém, a imagem de Gabriel a chamando de mãe não a deixou dormir. Algo dentro dela dizia que aquela história estava apenas começando. E estava mesmo, porque no dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de todos naquela mansão. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, como acostumava. O corpo doía da rotina pesada, mas a mente estava ainda mais cansada. Havia sonhado a noite inteira com os olhos de Gabriel, aquele menino que a chamava de mãe sem querer conhecê-la. Lucas, seu filho, dormia tranquilo ao lado dela no pequeno quarto que dividiam. O menino era sua razão de vida, seu combustível para enfrentar cada humilhação, cada cansaço. Mas algo dentro dela dizia que a vida estava preparando algo estranho, algo maior do que ela podia imaginar. Chegando novamente à mansão, Clara foi recebida com o mesmo olhar duro de Marta. A governanta olhava como se fosse uma intrusa que ameaçava a ordem impecável daquele lar luxuoso. "Hoje quero que cuide apenas da área externa, nada de entrar em lugares que não lhe foram designados", disse então ríspido. Clara apenas assentiu, não queria confusão, precisava daquele trabalho. Mas por dentro ainda ecoava a voz de Gabriel chamando-a de mãe. Enquanto limpava os vidros imensos da fachada, Clara percebeu a presença de Eduardo. Ele observava do alto da sacada, discreto, mas atento. Havia algo em sua expressão que não combinava com o homem rígido que os jornais costumavam tratar. Seus olhos acompanhavam cada gesto dela, como se buscassem respostas para perguntas que ele mesmo não entendia. Clara se sentiu incomodada, mas não desviou do trabalho. Pouco tempo depois, o inesperado aconteceu. Gabriel, aproveitando um descuido da governanta, correu pelo jardim e foi direto até Clara. "Mamãe!" gritou, agarrando-se às pernas dela com um sorriso aliviado. O coração de Clara disparou. Eduardo, que observava a cena, desceu imediatamente. Marta veio correndo atrás do menino, tentando se explicar, mas foi interrompida pelo patrão. "Deixe", disse Eduardo com voz firme. Pegou o filho no colo, mas notou que Gabriel resistia, olhando para Clara como quem não queria se afastar. "Papai, é minha mamãe", disse, sem perceber o impacto que suas palavras causariam. Eduardo congelou. Marta ficou sem reação. Clara, envergonhada, abaixou a cabeça. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Relembrava o momento em que Gabriel chamava a faxineira de mãe. Não era a primeira vez que o menino confundia rostos, mas havia algo diferente.
Clara tinha uma doçura no olhar, uma calma no jeito de lidar com ele. Eduardo, que sempre se orgulhava de resolver tudo com racionalidade, agora sentia o coração balançar diante de algo inexplicável. No dia seguinte, tomou uma decisão ousada. Chamou Clara até o seu escritório. Ela entrou tímida, sentindo o peso dos móveis luxuosos e da atmosfera autoritária. Eduardo a encarou por alguns segundos antes de falar. Clara, sei que seu trabalho foi recomendado por uma vizinha, mas quero lhe oferecer algo diferente. Preciso de alguém que dedique mais tempo ao cuidado de Gabriel. Marta não tem paciência com ele e percebi que meu filho se sente confortável à sua perna. Está disposta a assumir esta responsabilidade? Ela ficou atônita. Cuidar diretamente do filho do milionário? Isso parecia um sonho distante, mas também um fardo imenso. Senhor Eduardo, não sei se sou a pessoa certa. Só tentei consolar seu filho porque o vi chorando, tentou explicar, mas Eduardo a interrompeu. Gabriel precisa de carinho. Dinheiro compra muitas coisas, mas não compra amor. Se você aceitar, terá um salário melhor e estabilidade. Ela hesitou. Pensou em Lucas, no quanto aquele dinheiro faria diferença. Mas também pensou em como sua vida mudaria ao entrar de vez no universo daquela família rica e complicada. Eu aceito, respondeu enfim com a voz trêmula. A partir daquele dia, tudo mudou. Clara passou a passar mais tempo na mansão, acompanhando Gabriel em suas brincadeiras, ajudando-o com pequenas tarefas, contando histórias antes de dormir. O menino se transformava diante dela. Antes calado e triste, agora sorria mais, falava mais. Parecia reencontrar uma parte da infância que lhe fora roubada pela ausência da mãe. Mas a aproximação de Clara e Gabriel não agradava a todos. Marta, tomada pela inveja e pelo ressentimento, via sua autoridade ser enfraquecida. Essa mulher simples não tem lugar aqui, murmurava entre dentes. Secretamente começou a planejar formas de afastá-la, espalhando comentários maldosos e tentando convencer Eduardo de que Clara tinha segundas intenções. Mas Eduardo não se deixava enganar. A cada dia percebia que Clara não buscava nada além de cuidar do filho. Isso o deixava intrigado. Ele, acostumado a pessoas interesseiras e bajuladoras, via nela uma autenticidade rara. Mais do que isso, sentia algo que não ousava admitir nem para si mesmo. Clara despertava em ele emoções que acreditava estarem mortas desde a morte da esposa. Certo dia, enquanto ajudava Gabriel a montar um castelo de blocos no chão da sala, Clara sentiu os olhos de Eduardo sobre ela. O silêncio durou alguns segundos, até que ele disse: "Você tem um jeito especial de lidar com ele. Nem psicólogos conseguiram fazê-lo sorrir assim." Clara, corando, respondeu: "Talvez seja porque eu também sou mãe. Às vezes só precisamos nos colocar no lugar da criança para entender sua dor." Essas palavras ficaram na mente de Eduardo. Ele, que se orgulhava de controlar tudo, começava a perder o controle diante daquela mulher simples, mas cheia de luz. O tempo foi passando e os laços entre Clara e Gabriel se tornaram cada vez mais fortes. O menino, sem constrangimento, continuava chamando-a de mãe, mesmo na frente de visitas. Clara tentava corrigi-lo, mas Eduardo, em silêncio, não repreendia. Algo dentro dele dizia que talvez não fosse errado permitir que o filho encontrasse naquele carinho uma nova chance de felicidade. Mas o destino, como sempre, gosta de testar os corações. Uma festa importante foi marcada na mansão, com empresários e pessoas influentes. Marta viu ali a chance perfeita de expor Clara. Durante o evento, fez questão de colocar a faxineira em situações constrangedoras, dando ordens ríspidas diante dos convidados. Clara suportava calada, focado em não perder o emprego. Até que, em meio ao burburinho da festa, Gabriel correu até ela, abraçou-a pelas pernas e gritou alto diante de todos: "Essa é minha mamãe!" O salão inteiro silenciou. Os olhares se voltaram para Clara, que ficou imóvel, sem saber onde se esconder. Marta aproveitou o momento e, em tom venenoso, disse:
Vejam só, senhoras e senhores, até onde a ousadia pode chegar. Uma simples empregada sendo chamada de mãe pelo filho do patrão. Que cena ridícula! Risadinhas maldosas se espalharam pelo salão. Clara sentiu as lágrimas quererem cair, mas respirou fundo, tentando se manter firme. Foi então que a voz grave de Eduardo ecoou: "Basta!" Todos se calaram imediatamente. O milionário caminhou até Clara e Gabriel, pousando a mão sobre o ombro do filho. Se meu filho a chama de mãe, é porque nela encontrou o carinho que muitos aqui não conhecem nem de perto, e eu não permitirei que ninguém a desrespeite nesta casa. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Marta, humilhada, abaixou a cabeça. Clara, surpresa, sentiu o coração disparar. Eduardo, ao defendê-la, não apenas calara os presentes, mas também abriu espaço para algo que ele já não podia mais negar. Clara havia se tornado essencial na vida dele e na vida do seu filho. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples, Clara refletiu sobre tudo. O caminho que a levara até aquela mansão parecia cada vez mais improvável, mas agora havia uma força maior guiando cada passo, o amor inocente de uma criança que a escolhera como mãe, mesmo sem laços de sangue. E ainda estava por vir o momento em que o passado de Clara e o presente de Eduardo se encontrariam, revelando segredos capazes de mudar para sempre o destino de todos. Nos dias seguintes à festa, Clara passou a sentir o peso das escolhas que o destino estava colocando em seu caminho. Depois da defesa firme de Eduardo, diante dos convidados, ela percebeu que sua presença naquela mansão não era mais a mesma. Antes, era apenas uma faxineira contratada, mas agora era vista com olhares de curiosidade, desconfiança e até inveja. O que ninguém entendia é que Clara não desejava holofotes, não queria ser motivo de comentários. Tudo o que queria era garantir o sustento do filho e oferecer a ele a dignidade que nunca tivera. Lucas, seu filho, começou a perceber que algo mudava. "Mamãe, você anda diferente, está mais feliz. É por causa daquele menino da casa grande?" Clara sorriu e acariciou os cabelos do filho. "É, meu amor. Ele me lembra você em muitas coisas. Acho que Deus quis que eu ajudasse aquele menino, assim como ajudo você." Com o passar das semanas, Eduardo e Clara se aproximaram ainda mais. Conversas longas, olhares que se prolongavam, silêncios que diziam mais do que palavras. Um laço começou a nascer, tímido, mas impossível de ignorar. Eduardo, que vivia fechado em sua armadura de frieza, começou a se permitir sentir. Clara, por sua vez, lutava contra o medo. Sabia que as diferenças sociais entre eles eram enormes e temia se machucar. Mas era impossível negar o que crescia entre eles. O clímax dessa história chegou numa noite chuvosa. Gabriel estava doente, febril, e nenhum médico conseguia acalmar o menino. Eduardo, desesperado, ligava para especialistas, mas nada adiantava. Foi Clara que, ao segurar o menino nos braços, cantarolou uma canção de ninar simples, daquelas que cantava para Lucas. Aos poucos, Gabriel se acalmou, encostou a cabeça em seu peito e adormeceu. Eduardo observava a cena com os olhos marejados. Aproximou-se devagar e sussurrou: "Ele dormiu porque você está aqui. Você é a paz que faltava na vida dele e na minha." Ela ergueu os olhos e naquele instante não houve mais barreiras. O beijo aconteceu, tímido, mas cheio de verdade. Era o encontro de duas almas que, apesar de mundos diferentes, carregavam feridas semelhantes. Os dias seguintes foram de descobertas e desafios. Eduardo passou a se abrir mais, a confiar em Clara, e Gabriel parecia florescer como nunca. Lucas, quando foi invitado a conhecer a mansão, encontrou em Gabriel um amigo imediato. 2 meninos, vindos de mundos diferentes, unidos pela inocência da infância. Mas como em toda a história marcada por emoções fortes, ainda havia resistência. Marta, já sem poder, pediu demissão em tom amargo, deixando claro que não aceitava ver uma simples faxineira ocupar o lugar que acreditava ser reservado a alguém de status. Eduardo não a impediu, no contrário,
agradeceu por seus serviços e deixou claro que a vida seguiria um novo rumo. Com o tempo, Clara deixou de ser apenas uma funcionária. Passou a ser companheira, amiga e, aos poucos, algo muito mais profundo para Eduardo. Ele, em uma manhã ensolarada, diante dos filhos que brincavam no jardim, tomou coragem. Aproximou-se de Clara, segurou suas mãos e disse: "Você entrou nesta casa para limpar, mas limpou foi a solidão do meu coração. Clara, quero que fique, não apenas como cuidadora, mas como parte da nossa família." As lágrimas escorreram dos olhos dela. Não era apenas um pedido de amor, mas uma promessa de que todas as dores do passado finalmente encontrariam um sentido. E assim, diante da inocência das crianças e da força do amor verdadeiro, a história encontrou seu desfecho. Clara, a mulher simples que chegou para limpar uma mansão, encontrou não apenas trabalho, mas uma nova vida. Gabriel ganhou uma mãe que o amor escolheu, Lucas ganhou uma família maior, e Eduardo, o homem que acreditava não poder amar novamente, descobriu que o maior tesouro da vida não está no ouro, mas no coração. Se você chegou até aqui, com certeza se emocionou com essa história. E eu quero saber, você acredita que o destino coloca as pessoas certas em nosso caminho, mesmo quando tudo parece improvável? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe essa história para que mais pessoas também se emocionem. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias que tocam o coração e nos fazem acreditar novamente no poder do amor.